Acredita-se que Marie Catherine Laveau tenha nascido no ano de 1801 no bairro francês de Nova Orleans, Louisiana. Sua mãe era Marguerite d'Arcantrelle, uma escrava liberta, e seu pai era Charles Levieux, o filho ilegítimo de Charles Lavaux-Tredu, um agrimensor e político que se tornou prefeito de Nova Orleans. Os pais dela eram pessoas livres de cor, mas poucos detalhes de suas vidas são conhecidos devido à escassez de registros. Alguns afirmam que o pai de Marie era um empresário rico que possuía uma fazenda, enquanto outros dizem que ele era dono de uma loja. Para entender melhor a história de vida de Marie Laveau, é importante olhar para os seus ancestrais. Além da mistura de culturas, costumes e religiões de todo o mundo que influenciaram Nova Orleans desde a sua fundação, a França colonizou o que ficou conhecido como Território da Louisiana em 1682. Durante esse período, muitos franceses se casaram com mulheres indígenas e muitos só sobreviveram graças à ajuda dos nativos americanos. Mais de 30 anos depois, em 1718, Jean-Baptiste Lemonnier fundou a cidade de La Nouvelle-Orléans, também conhecida como Cidade Crescente. Em 1722, Nova Orleans se tornou a capital da Louisiana francesa. Então, é claro, os franceses queriam cultivar as terras ao redor, expandir a cidade e tornar a colônia o mais lucrativa possível. No entanto, eles não tinham os recursos necessários nem mão de obra para isso. Como resultado, milhares de pessoas da África Ocidental e Central foram tiradas de suas terras natais e enviadas para os portos de Nova Orleans, onde foram vendidas como escravas. Foi exatamente isso que aconteceu com a bisavó de Laveau. Em 1743, ela acabou escravizada em uma terra estrangeira depois de ter sido roubada de sua família. Por volta dessa época, um conjunto de leis conhecido como Código Negro, que havia sido implementado pelos franceses, tornou-se mais liberal. Isso ocorreu principalmente porque a Louisiana francesa passou a integrar o território espanhol. Após vários anos de guerras na região, a França achou extremamente caro manter a colônia. Então, em 1762 foi assinado o Tratado de Fontainebleau, no qual a França cedeu a Louisiana para a Espanha, ficando sob jurisdição espanhola. O tratamento das pessoas escravizadas era um pouco melhor. Eles podiam trabalhar em seu tempo livre e economizar para comprar sua liberdade. E também, aos domingos, eles tinham permissão para ir à praça e dançar ao som de ritmos africanos. Além disso, uniões entre homens brancos e mulheres livres de cor passaram a ser permitidas. A avó de Marie Laveau, Catarina, nasceu na escravidão alguns anos antes. Ela acabou sendo comprada por uma mulher livre de cor e um empresário bem-sucedido chamado Francisco Pomé. Com muito esforço, ela comprou sua liberdade e aos 42 anos construiu uma charmosa casa em Nova Orleans, bairro francês, o bairro mais antigo da cidade. O chalé, localizado na rua Saint-Anne, mais tarde se tornaria famoso por ser a casa de Marie Laveau, a renomada rainha do vodú da cidade. A mãe de Marie também nasceu na escravidão, mas como trabalhou diligentemente para seus donos, foi libertada aos 18 anos. Em outubro de 1800, o domínio espanhol em Nova Orleans e na Louisiana chegaria ao fim com o terceiro Tratado de San Ildefonso. Nele, o Império Espanhol transferiria novamente a Louisiana para a França em troca do Ducado de Parma. Napoleão Bonaparte logo decidiu não manter o vasto território. Uma revolução no Haiti e o rompimento das relações com o Reino Unido levaram Napoleão a vender a Louisiana para os recém-fundados Estados Unidos por 15 milhões de dólares em 1803. Em abril de 1812, a Louisiana tornou-se oficialmente o 18º estado dos Estados Unidos da América. No entanto, antes disso, ela era muito diferente dos outros estados. A grande influência de diferentes culturas fazia com que o francês fosse o principal idioma falado. Os documentos oficiais eram em espanhol, e a religião oficial era o catolicismo.
Além disso, muitos sulistas brancos eram contra a ideia de que pessoas de cor pudessem possuir escravos e ter negócios, e que os escravos tivessem oportunidades de conquistar sua liberdade. Marie Laveau era um grande exemplo da diversidade cultural que existia em Nova Orleans. Ela era uma mulher livre de cor, de ascendência africana, indígena e francesa. Pouco se sabe sobre sua infância, mas ela frequentava a missa quase diariamente enquanto crescia. Marie provavelmente foi criada na casa da avó, onde aprendeu a ser cabeleireira. Em Nova Orleans, o catolicismo romano lhe foi mesclado ao vodú. Por exemplo, os praticantes acreditavam em Deus, mas também se comunicavam com espíritos ancestrais. Os rituais de vodú intrigavam Marie. Muitas dessas práticas foram passadas por sua mãe e avó. No dia 4 de agosto de 1819, Marie Laveau se casou com Jacques Paris na Catedral de São Luís. Os detalhes sobre o relacionamento são escassos, mas sabe-se que Jacques era um homem livre de cor que trabalhava como carpinteiro. Ele fugiu para Nova Orleans como refugiado, como milhares durante a Revolução Haitiana. O relacionamento de Marie com Jacques deve ter começado alguns anos antes do casamento, já que eles tiveram uma filha chamada Félicité em 1817 e Marie-Angie em 1820. Registros de batismo da Catedral de São Luís comprovam isso. Na década de 1820, todos os registros das filhas de Marie sumiram. É possível que elas tenham morrido. Enquanto isso, outros especulam que eles, na verdade, não tiveram filhos. Acredita-se que Jacques Paris tenha falecido em 1820, mas não há documentação sobre sua morte. Apenas uma declaração no registro de batismo de sua filha. Esse desaparecimento repentino é um dos muitos mistérios que cercam a vida de Marie. O que se sabe, no entanto, é que por volta dessa época ela passou a se autodenominar viúva. Paris Marie se apaixonou novamente em 1826 por um nobre de ascendência francesa chamado Louis-Christophe Dumesnil de Gapillon. Ele era um rico cavalheiro branco de família proeminente de Nova Orleans. Na época, casamentos interraciais eram proibidos. Mesmo assim, o relacionamento deles durou até a morte de Gapillon. Relata-se que o casal teve 15 filhos, mas registros mostram que Marie Laveau deu à luz apenas 7. 3, infelizmente, morreram na infância. Acredita-se que sua filha mais nova se tornou a infame Marie II, mas não podemos ter certeza. A vida de Marie, como rainha do vodú de Nova Orleans, é cercada de rumores e especulações. Ninguém sabe como ela chegou à posição de rainha do vodú, embora alguns teorizem que ela tenha sido treinada por Saini Dev e Marie Salop, ou talvez até mesmo pelo famoso Dr. John. No entanto, é mais provável que tenha sido graças aos ensinamentos de sua mãe e avó que a impulsionaram para essa posição. Não se sabe exatamente quando ela ganhou tanta importância, mas é provável que tenha ocorrido na década de 1840. Um jornal de 1869 afirma que Marie Laveau foi rainha do vodú por um quarto de século. A vida para as pessoas livres de cor era precária em Nova Orleans, pois elas estavam à beira da pobreza e da escravidão. Apesar disso, Marie apoiava seus concidadãos e era muito influente na cidade. Isso se devia em grande parte à sua profissão de cabeleireira, mas também ao fato de que ela tentava saber tudo o que podia sobre as pessoas de Nova Orleans. Marie penteava o cabelo de algumas das mulheres mais poderosas da cidade e usava isso a seu favor. Ela sempre prestava muita atenção aos segredos, reclamações e fofocas de suas clientes brancas da elite. Tudo isso ajudava a obter informações úteis, fazendo muitos acreditarem que ela tinha poderes de adivinhação. Sua reputação era tal que a polícia tinha medo demais de confrontá-la. Acredita-se que Marie realizava frequentemente rituais de vodú em sua casa na St. Anne Street Cottage, além de dançar na Congo Square, e liderava cerimônias de vodú às margens do lago Pontryartin na véspera de São João. Diziam que ela andava pelas ruas como se fossem dela e dançava como se fosse a mestre do mundo espiritual. Marie era até conhecida por dançar com sua cobra, Le Grand Zombie,
que era o principal espírito serpente adorado entre os praticantes de vodú de Nova Orleans. Isso simboliza o poder dela na comunidade do vodú. A lenda diz que seus poderes a tornavam temida devido às histórias sobre o que acontecia com qualquer um que a ofendesse. Embora a cidade tivesse outras rainhas do vodú, foi sua influência que a fez reinar sobre todas as outras como rainha dos vodus. Marie tinha uma ampla variedade de habilidades, desde lançar feitiços até realizar exorcismos. Suas práticas lhe rendiam uma boa renda vendendo amuletos chamados grigores. Eles se originaram na África e acredita-se que trazem sorte ou protegem quem os usa do mal. Presume-se que a rainha do vodú tenha oferecido sacrifícios aos espíritos e até atuado como oráculo. As poções estranhas que ela fornecia, seus ritmos e rituais complexos e o desaparecimento repentino de seu parceiro rápido fizeram muitos acreditarem que ela estava conspirando com o diabo. Um escritor local do início do século XX, chamado João Kendall, escreveu: "Depois do anoitecer, você podia ver carruagens chegando à porta de Maria e damas veladas em trajes elegantes descendo apressadas para comprar o que a velha bruxa tinha à venda. Uma fraude descarada, sem dúvida, mas o dinheiro continuou a cair no colo dela até o último dia de sua vida maligna." Claro, o Sr. Kendall era um dos muitos que achavam que o vodú estava ligado às artes das trevas. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. O valor central do vodú de Nova Orleans é a proteção e a cura. A casa de Marie era um lugar seguro para todos que moravam ou visitavam. Cheia de imagens de santos, ela era conhecida por frequentar quase diariamente a missa católica. Sem dúvida, Marie tinha um forte desejo de ajudar sua comunidade, oferecendo auxílio aos moradores locais. Quando mulheres livres de cor eram acusadas de crimes, Marie muitas vezes pagava suas fianças, garantindo liberdade até serem julgadas. Ela confortava os prisioneiros com comida, orações e orientação para a redenção. Marie também ficou conhecida por patrocinar a educação de muitos órfãos e ajudar muitas mulheres indígenas. Sua enorme bondade fez com que fosse vista como uma santa em vida. Em 1855, seu companheiro de toda a vida, Christophe Glapillon, faleceu. Infelizmente, ele deixou Marie com muitas dívidas. Isso, combinado com sua natureza filantrópica, colocou Marie em uma situação financeira muito difícil. Apesar disso, sua dedicação ao povo de Nova Orleans continuou. O saneamento precário, acompanhado pelo clima subtropical da cidade e as frequentes inundações, levou à propagação de muitas doenças e epidemias de febre amarela. Infelizmente, a medicina disponível na época não ajudava e simplesmente piorava as coisas. Os tratamentos incluíam sangrias, eméticos e laxantes. Por outro lado, os remédios naturais fornecidos por enfermeiras afro-crioulas como Marie eram muito mais úteis. Essas mulheres trabalhavam com os padres da paróquia e davam aos pacientes chás de ervas nutritivos e banhos refrescantes. Infelizmente, com a aproximação da Guerra Civil, a situação de Marie e dos praticantes do vodú piorou muito. As tensões raciais levaram a novas leis em Nova Orleans, como a proibição das cerimônias de vodú. Após a Guerra Civil e a proclamação da emancipação, supremacistas brancos passaram a degradar o vodú, ligando-o ao mal. Infelizmente, alguns zombavam de suas danças e rituais, chamando-os de orgias, enquanto outros diziam que isso provava a ignorância dos africanos. Com o passar dos anos, Maria envelheceu e ficou fraca, tornando-se cada vez mais empobrecida. Ela faleceu mais tarde em sua cabana no dia 15 de junho de 1881. Um grande e diversificado grupo de pessoas compareceu ao seu funeral, incluindo membros da elite branca. Milhares de pessoas também foram às ruas homenagear a mulher que ajudou tantos. Ela foi então enterrada no cemitério St. Louis, número 1. O renomado escritor Lafayette Hiram referiu-se a ela como uma das mulheres mais bondosas que já existiram. Repórteres da época a retrataram como santa, cuidando dos doentes e rezando sem cessar pelos mortos e condenados. A vida e a lenda de Marie Laveau continuam vivas até hoje. Todos os anos, milhares de pessoas visitam seu túmulo em Nova Orleans.
Alguns contos dizem que seu fantasma ainda está na cidade, mas isso não é verdade. Muito de sua história ainda é um mistério. A verdade é que nunca saberemos realmente o quanto ela foi uma rainha do voodoo. Mas a vida dela inspirou muitos livros, músicas, programas de televisão e filmes. No entanto, a maioria deles enfatiza e exagera os poderes dela como rainha do voodoo. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Gostaria de agradecer ao Forgotten Lives por me convidar para o episódio de hoje. Ele estará de volta na próxima semana para entreter todos vocês mais uma vez. Obrigado, pessoal. Se cuidem.